Olá, boa tarde, Elaine. Tudo Boa tarde, bem? Nádia. Tudo e você? Sim, queria agradecer, antes de mais nada, pela sua disponibilidade de vir trazer aqui um pouquinho a sua experiência com a arte terapia, como tem sido. Muito Eu que, obrigada. eu que agradeço, porque você me mostrou uma coisa, um trabalho que eu realmente nem sabia que existia, que fazia tanta diferença na vida da gente. Que maravilha. Bom, antes de mais nada, só se apresenta, né? Quem é você, o que que você faz? Olha, meu nome é Elaine Nogueira. Eu trabalhei muitos anos como CLT e agora fazem um ano e meio que eu estou trabalhando como empreendedora. E a terapia começou um pouco antes e me ajudou em muitas coisas na minha vida. E a arte terapia, ela veio para cutucar algumas coisas que a gente não tem noção e os momentos, né, até aquilo que a gente está fazendo de arte terapia incomoda, porque você fala, nossa, mas o que que tinha aí, né, que eu não sabia que existia, mas Uhum. é tão revelador que vale muito a pena. Isso eu acho que Uhum. faz toda a diferença nessa composição da terapia com a arte terapia. Uhum. Sim. E conta um pouquinho como é que você estava, quando você buscou a terapia, né? Qual era o seu momento? Quais eram as demandas? O que que mais estava te incomodando e que te fez fazer esse movimento de buscar, né? Um autoconhecimento. Então, há muitos anos atrás, quando eu tinha 16 anos, eu passei por um trauma muito grande, que foi a morte dos meus pais por acidente de carro. Uhum. E na época eu não tinha todo o entendimento, né? Ou até uma ajuda mesmo de alguém falando para mim, procura uma terapia e tal. E eu guardei tudo que eu senti naquele momento, eu guardei para mim. Uhum. E vivi a vida, tudo bem. Só que aí, há uns anos atrás, começou a querer vir à tona tudo que eu guardei Uhum. e começou a me incomodar muito, a ponto de eu começar a ter, vou usar a palavra pânico, de entrar dentro de um carro, Uhum. né? Pegar uma estrada, porque eu já achava que ia acontecer também. E Uhum. foi a partir do momento que eu tive esse dia de pânico, que eu falei, ou eu vou procurar ajuda, ou eu nunca mais vou entrar dentro de um carro, Uhum. que aí apareceu a Nádia na minha vida, uma pessoa que a gente nem tinha contato nenhum, foi através de uma outra pessoa que comentou que estava aí nela, e eu liguei, pedi o contato, liguei e já de início deu match. E ela vem me ajudando a trabalhar com isso e que está sendo muito bom, uma mudança muito grande, principalmente nesses 2 últimos anos, foi assim fundamental fazer a terapia. E aí a gente descobre que não é só o trauma do acidente em si, né, que foi a causa que eu procurei a sua ajuda, Sim. mas que dá para a gente mudar um monte de coisa na vida da gente através da terapia e da arte terapia. Uhum. Sim. E antes de chegar, né, assim, comigo, você já tinha feito outros tipos de terapia? Como é que tinha sido a sua experiência? Conta um pouquinho. Quando meu filho tinha 19 anos, eu e meu marido, a gente resolveu dar um carro para ele de presente. Ele fazia faculdade em outra cidade. E nesse dia, como o carro tinha um problema muito grande para mim, né? Porque na Uhum. realidade o carro, para mim, ele leva embora as pessoas que eu amo. Sim. Então eu já foi o primeiro start que alguma coisa já não ia, não estava tão bem dentro de mim, né? Uhum. E aí eu até procurei uma ajuda, sim, só que o que aconteceu? Eu teria que mexer dentro do que eu sentia, né? Para poder
trabalhar isso. E Uhum. naquele momento eu não estava preparada para mexer, porque tinha sido a primeira vez que eu tinha tido um start, então Uhum. eu na época preferi guardar de novo, fechar a porta do guarda-roupa, né, que eu chamo que é fechar a porta do guarda-roupa, Uhum. e guardar novamente tudo que eu tinha sentido, todos os meus medos, as minhas inseguranças, guardar novamente e não mexer com isso. Uhum. E aí eu tive, quando eu cheguei até a Nádia, a abordagem foi tão diferente, tão cuidadosa, que eu não tive, não tenho medo de mexer mais nessa ferida, e a Uhum. qual eu estou mexendo, eu preciso, vou mexer cada vez mais para poder desvencilhar de algo que aconteceu há tantos anos e poder seguir sem traumas, sem culpas, né? Culpas, a gente quer culpar os outros, né? As Uhum. situações, as ocasiões, né? Uhum. Então, isso que essa foi a minha experiência. Uhum. E conta uma coisa, de uma maneira super sincera e honesta aqui. Quando você ouviu falar da arte terapia pela primeira vez, o que que você pensou sobre? Então, quando você abordou esse assunto, quando você começou, né, eu achava assim, é, estranho, né, Uhum. porque a gente tem dificuldade, né, tem gente que tem facilidade, né, porque eu acho que a arte terapia, ela não é o desenho em si, né, então de repente a pessoa acha que a arte terapia, a arte terapia eu tenho que saber desenhar muito bem para fazer. Uhum. Ao contrário, os meus desenhos são super infantilizados, né? Até de repente a gente, né? Acho que pode ter muitas coisas aí dentro, Sim. mas ela mostra uma coisa assim que você fala assim, gente, o que é isso, né? Da onde estava vindo isso, né? É Uhum. muito engraçado, porque tem desenhos que você faz do mesmo método e ele sai com seus olhos, fala, nossa, olha que lindo! E tem coisa que você faz que não tem significado nenhum, e aí você faz assim, nossa, mas estava isso aí dentro de mim, sabe assim? Então, Uhum. para mim, mesmo Uhum. hoje, a Nádia sabe, é super desafiador quando Uhum. eu tenho que lidar com essa parte interna minha através do desenho. Uhum. Sim. E você tinha vergonha de se expressar? Passou pela sua cabeça, nossa, mas eu vou ter que fazer desenhos, eu vou ter que mostrar isso, não sei se eu quero. Passava isso ou não? Não, até o fato de, eu acho que foi legal, porque através da arte terapia, não que eu não desenhasse, não que eu não fizesse isso, eu acho que eu não fazia porque não fazia parte, né? Uhum. O meu dia a dia. Agora, hoje, eu gosto disso, né? Uhum. Então, de vez em quando, eu compro alguma coisa para pintar. Essa semana mesmo, eu tinha uma coisa que eu tinha que fazer na terapia, e eu fiz essa lição de casa, e eu arrematei a lição de casa com um desenho, né? A Uhum. qual nem foi Sim. solicitado, Sim. né? Mas Uhum. eu senti a necessidade de, assim, terminei o que eu tinha que fazer, assim, que era meu mesmo, eu Uhum. senti essa necessidade de, através do desenho, expressar aquilo que eu tinha feito. E então, quer dizer, que abriu uma porta para alguma coisa que Uhum. antes estava adormecido ou não existia. Então, medo em si, não. Uhum. Mas quando acontece alguma coisa assim que eu faço e eu não tenho entendimento daquilo, eu, eu fico assim, nossa, mas, ai, né? Que foi que eu quis dizer com tudo isso aí, né? Uhum. Sim. E como é que foi assim quando você fez pela primeira vez, né? Quando a gente trabalhou a primeira vez a arte terapia, né? Aquela primeira produção, como é que foi essa experiência, assim, de você confrontar, ver ali uma expressão sua? Como é que foi? Você se lembra, assim, como é que... Olha, eu lembro assim, a princípio, a primeira,
eu não consegui, eu fiz, mas eu não conseguia ter entendimento dali, né? Vamos supor, eu fiz aquilo, eu olhava para aquilo, eu sabia que eu que tinha feito, mas eu acho que faltava o entendimento para saber que era uma coisa muito interna minha, Sim. né? Não Uhum. era assim aquela paisagem que você cata uma árvore, olha e desenha, não. Então você sabe que o que era realmente, e a gente, sem a ajuda da terapia, Uhum. eu acredito que a gente não conheça a gente internamente, tudo que tem, Sim. né? Então, você olha para aquilo, você sabe que você fez, Uhum. mas você não entende o significado que aquilo está te mandando, né? Uhum. Então, é o Uhum. caso que eu acho que esse encaminhamento que com o tempo da Uhum. arte-terapia, não vai Uhum. ser na primeira sessão, né, que você vai ter esse uau, né? Uhum. Uau que eu falo assim, nossa, tô enxergando tudo, tô vendo tudo. Não, é o caminho, Uhum. passo a passo, aí vem o autoconhecimento para você fazer as interpretações da arte-terapia no contexto da sua terapia. Sim. E é sempre tão rico, né? Porque assim, seja um desenho mais literal, seja um desenho mais abstrato, né? Tem ali cores, tem traços, às Tem vezes vem texturas. símbolos, né? Texturas, né? Então, assim, e olhar para isso, né? Então, assim, tem que de fato, né? Se abrir, né? Porque assim vem muito conteúdo, né? Muito, muito. E a arte-terapia, eu acredito assim, né? Ela tem o desenho em si, ela Uhum. tem, para mim, assim, tem duas passagens muito importantes, que é a da caixa, a Nádia Uhum. sabe, nossa, a caixa, Uhum. gente do céu. Aham. Que é recorte e Eu, colagem, né? Aquele eu não trabalho. vou dar spoiler, porque é uma coisa que vocês têm que fazer, para Uhum. vocês entenderem. Eu acho que assim, a partir dessa caixa Uhum. mudou assim a chave do que era realmente a arte terapia, né? Uhum. Então, e o desenho para mim, o desenho em si, ela sabe, né? A Nádia sabe que a minha dificuldade com a aquarela, Aham. mas a minha dificuldade, principalmente com o giz de cera derretido, Lado. Uhum. queimado, ele me dá assim Uhum. um desconforto. Não vou falar para Uhum. você, é uma coisa, né? Ali eu ainda tenho muito que entender ainda o porquê Uhum. do que significa quando a gente usa o giz de cera queimado. É Uhum. muito interessante, é limitante, meu. Sim. Aham. Mas ainda é muito interessante. Sim. E tem isso, né? Além dos conteúdos, dá para brincar com as materialidades, né? Então, por exemplo, a aquarela que você falou é uma coisa que, né, vai se espalhar, ela não é precisa. O lápis tem uma outra, né? O lápis de cor, o giz queimado, né? Quando a gente usa o fogo, né, para as coisas de transmutação, né? Então, assim, tem muita brincadeira, né, com os materiais, né? Sim, eu acho que assim, o que realmente me incomoda, tanto no. Não é um incômodo, né? Mas assim, o que não me deixa confortável, tanto com a aquarela quanto com o giz, é o Uhum. fato de você não ter a precisão. Eu sou uma pessoa Sim. que eu gosto de coisas muito, muito certinhas, né? Então, Uhum. se eu estou escrevendo e eu fiz uma rasura, eu quero passar limpo, porque eu quero Aham. aquela página perfeita. Sim. Só que a gente descobre que a vida é de imperfeição, Sim. né? Então você Uhum. passa a vida se cobrando por uma perfeição em Uhum. todos os sentidos, e aí Sim. você pega ou aquarela ou giz queimado, ele não te deixa ter essa Uhum. perfeição de linhas, perfeição de tons, de formas que você gosta. Com o lápis você tem esse controle. Sim, é. Eles realmente eles querem mostrar para a gente que a gente não tem controle, Sim. né? Então, por isso que eu acho que é esse incômodo de Aham. você sair da sua zona de conforto e, Uhum. e arriscar no novo.
Eu acho que ele vem bem para essa colocação. Você está aberta para se arriscar no novo. Uhum. Porque tem isso, né? Além do conteúdo em si que você vai expressar, tem toda a questão da materialidade, né? Então, assim, cada uma realmente, ela tem uma função psíquica, tem uma proposta, e é isso, né? Às vezes, quando, né, eu estou propondo exatamente um tipo de material e não outro, também é puxando um pouco isso, né? Então, assim, tem essa questão do material e da produção em si. Sim, e é desafiador, e a gente Sim. tem que aprender a se desafiar, né? Uhum. A questão está nisso, né? A gente Uhum. faz terapia, busca a ajuda, né? E a arte terapia, ela, eu acho que ela vem de uma maneira assim bem delicada de mostrar o que falta, né? Então, o que é o que falta? A sua vulnerabilidade de entender que você não tem controle sobre tudo, a gente tem mania, né, de querer Sim. ter controle. Eu tive controle da minha vida desde os meus 16 anos, Uhum. e agora com 56, você, através da arte terapia, você vê que tem coisas que você não controla, né, que é o caso Uhum. da aquarela, né, que você vem, coloca ela e ela faz assim, né, e ela corre, ela Aham. flutua, né, Aham. já no caso do giz queimado, ele pinga daquele jeito forte, potente, das cores do Uhum. giz, né? Uhum. E aí, de repente, você falou, mas eu não tenho nem controle de como que vai ser esse pingo, como que vai ser, Uhum. né? Uhum. Então, eu acho que é uma maneira delicada, Uhum. sutil, de Uhum. mostrar pra gente que tudo na vida tem outros caminhos. Não Uhum. é só o controle, só aquela linha reta. Uma vez tinha uma pessoa que falava assim para mim, assim, Elaine, até rio faz curva, Aham. faz, Uhum. né? Isso Sim. eu tô citando, né? Porque eu queria ser tão Sim. regradinha, tão certinha, tão perfeitinha, que aí era uma pessoa, é uma pessoa muito querida minha, e ela Uhum. falava para mim, até rio Uhum. faz curva, você não faz. Sim. E conseguir se libertar, né, dessa coisa, assim, então, né, talvez dessa coisa de perfeição é libertador, né? Porque é isso, algumas coisas a gente controla e outras não, né? E tentar é muito pesado, né? Sim, aí você acaba tirando esse peso, né? Porque Sim, você vai internamente se sobrecarregando sim, além do que a gente tem que se sobrecarregar no dia a sim. dia, né? Uhum, Então, não existe nada 100% perfeito. Não, uhum, nem você, nem no outro. A uhum, gente busca essa perfeição, né, no outro, mas também não existe. uhum, E aí, se você não tiver essa ajuda, em todos os sentidos para enxergar isso, né, cada vez a gente vai envelhecendo, o peso vai ficando maior. sim, Quando você descobre isso, uhum, que aos poucos, né? Não é assim, hoje eu sei, amanhã já sou outra pessoa. Eu sim, falo que nesse tempo de terapia que eu estou fazendo, até esse final de semana mesmo, meu marido estava conversando, a gente estava com uma turma de amigos, e ele fala assim, e eu mudei muito nesses últimos anos. uhum, Então, eu acho que essa mudança, tem hora que ela vem, você fala, não, eu tô indo, aí de repente acontece alguma coisa, você fala assim, eu acho que eu quero voltar para trás, onde eu tinha controle de tudo. uhum, Então, aí você fala, não, eu já dei tantos caminhos pela frente, eu vou continuar e vou uhum, tirar esse peso de mim. uhum, Deixar só o peso do dia a dia mesmo, não esse peso do perfeccionismo mesmo. sim. E, né, você falou já um pouquinho, né, de uma atividade que te impactou muito, que foi a caixa, né? Mas assim, em que momento do processo você realmente olhou para a arte terapia e falou, nossa, isso realmente funciona? Teve algum momento que você se surpreendeu com o que veio? Foi com a caixa, foi em alguma outra? Eu acho que foi assim,
a experiência mais impactante para mim foi a experiência da Caixa. Aham. No que você estava fazendo, no que a gente, eu falo quando você estava fazendo, sou eu, né? Sim. Que você está ali sem saber o motivo do que você estava fazendo, apenas Uhum. escolhendo imagens, Uhum. folheando revistas, Aleatório. sem saber nada do que iria acontecer. E a hora que você traz para a Caixa, que a Caixa tem vários lados, então não é Sim. uma coisa Uhum. é um contexto, Sim. né? Se você Uhum. pegar a Caixa, ela tem, né, não contando a parte interna, ela tem um, dois, três, Sei. quatro, são 6 lados, né? Sim. E aí, quando aqueles 6 lados vêm e você coloca as imagens ali, você fala, Jesus, que é Uhum. isso? Você Aham. parece que o consciente da gente Sim. estava prevendo que aquilo era para aquele lugar, para ser Uhum. daquele assunto, para ser mostrado o seu interno mesmo, né? Uhum. A caixa para mim, e a hora que foi para a parte de interna da caixa, aquilo foi assim, Uhum. sem explicação. Foi para mim foi emocionante, assim. Sim. Realmente eu acho que eu consegui ver o meu interno ali dentro, o que eu realmente buscava, todas as Uhum. minhas inseguranças Uhum. estavam ali guardado, que eu nem imaginava. Sim. É, então foi assim, a caixa para mim acho que foi o divisor de águas. Aí a É. partir dali todo o resto que veio, eu já estava aberta Uhum. ao entendimento daquilo que eu Uhum. estava fazendo, sabe assim? Uhum. Então acho que abriu uma portinha aqui dentro. Né, isso que eu ia falar, né, que você falou, né, em um outro momento, você foi para terapia, mas falou, não quero mexer em algumas coisas, né, e recuou. E aí, foi assim, tipo, né, acessou coisas e folheando revistas, recortando, e vou montar, e vou colar essa aqui, vou colar essa aqui, e de repente, você nem viu, né, quando viu, Nem senti. já tinha materializado ali, né, já tinha expressado aquele conteúdo que era tão sensível, né? Que era Sim, difícil até quando olhar para aquilo. É. Quando teve essa oportunidade, né, de falar que eu teria que reviver várias coisas, né, dessa minha fase que eu passei esse susto grande aí, Uhum. que foi tão dolorido que o Sim. fato de eu pensar que eu teria que mexer nisso, Uhum. eu comento até com a Nádia que é assim, eu catei tudo que eu senti com os meus 16 anos, com a morte dos meus pais, eu coloquei dentro de um guarda-roupa e fechei a porta. Sim. E eu vivi muito bem com isso. Uhum. Aí, quando eu fui dar o carro para meu filho, a porta balançou. Aí, Uhum. travei ela e continuei tocando minha vida. E Sim. aí, agora, há 3 anos atrás, mais ou menos, a porta queria Abrir. explodir. Uhum. Eu falo que ela nem estava dando mais chance para mim de eu ir lá e calçar a porta mesmo. Ela estava Sim. querendo era explodir mesmo. Sim. E aí a abordagem sua, Nádia, foi muito delicada, né? Eu Uhum. cheguei com essa questão sobre estar emocionalmente abalada por causa do carro, não Eu tinha passado lembro, a primeira sessão você chegou chorando, né? chorando, chorando, Sim. porque eu estava assim no meu Sim. limite, né? Sim. Eu já estava eu estava no meu limite e completamente sem saber como eu ia segurar tudo isso, né? Porque até Sim. então o guarda-roupa estava segurando, e aí eu falei, Sim. gente, eu não vou saber lidar, sentir tudo de novo Sim. aquilo. E em Uhum. momento algum você me impôs Uhum. eu mexer nisso, né? Uhum. Ai, gente, Sim. vamos começar já, a partir da próxima sessão, já vamos fazer. Não, Uhum. uma coisa muito importante que você falou para mim, que é assim: primeiro a gente vai fortalecer você hoje, Uhum. depois a gente mexer lá na Elaine de 16 anos. Sim. Então, isso me deu uma segurança Uhum. grande. E aí, com isso, né? Porque como eu tinha medo, né, de mexer lá atrás, Sim. Sim. eu fiquei com medo.
né? Uhum, uhum. Só que aí tudo veio de uma maneira muito delicada, muito sutil, as suas abordagens, e cada vez que chegava alguma abordagem referente a essa minha tristeza, ela nunca teve peso. Uhum. Sim, Era levado de uma maneira tão leve e tão assim aos poucos, né? Tão sim, assim, uma pinceladinha hoje, uma pinceladinha em algumas outras sessões, que uhum, aquilo foi fluindo. uhum. Então, aquele peso que eu sentia, aquele guarda-roupa querendo explodir, hoje eu já não tenho mais, Sim. né? Eu Uhum. trabalho ainda com isso, com as dificuldades, que não é da noite para o dia, né? Que a gente tira esses Mas traumas. já rolou umas viagens na estrada aí, Muita né? coisa, já rolou muito. Olha, até eu pegar o carro e ir sozinha para algum Sim. lugar e voltar. Isso Aham, aham. eu falo que as pessoas não têm noção de que Sim, vitória que é. Uma sim, pessoa que não estava nem querendo mais entrar dentro de um carro sim. para andar na rua, já catar o carro e dirigir até algum lugar e voltar. Então, Uhum. gente, isso é é libertador. É libertador. Sim, sim. Muito bom. E assim, né, a gente já falou um pouquinho, né? Mas assim, o que a arte mudou na sua vida, né? Essa questão do carro, né? Outras coisas também, né? De desapegar dessa coisa, né? Do perfeccionismo em tudo. E assim, como que isso Fortalecimento impactou? emocional, o fortalecimento emocional mesmo. Sim, sim, Tirar aquela coisa assim do emburrar, de saber lidar com as situações, ao invés de se fechar e emburrar. Isso sim, também é uma grande conquista minha. sim. Minha não, né? Sua comigo. Sua. Assim, como que isso impactou de maneira prática, assim, nos seus relacionamentos, na sua autoestima, nas suas decisões, na maneira como você agora flui na vida? Como que essas mudanças impactaram, né, na maneira como você está vivendo agora? Então, eu posso falar assim, com certeza, até eu acabei de comentar que até o meu marido fala, né? A gente tem tantos anos de casado juntos, né? Ele me conheceu pouco depois de tudo Uhum, que aconteceu, e como que aconteceu, eu me tornei uma pessoa muito forte, né? sim, Muito. É forte que eu falo assim, fechada, né? sim, sim, Então, eu era uma pessoa mais assim, não deixava as emoções. Aflorarem tanto, né? sim, sim, Então eu criei uma capa ali para eu poder sobreviver a sim, partir dessa perda que eu tive, difícil, sim, né? E hoje a gente entende muitas coisas, mas na época eu não tinha esse sim, entendimento. sim. E aí, para mim, o que aconteceu? Eu tô mais leve, Uhum, mais segura. uhum, Existe algumas arestas ainda dessa insegurança. São muitos uhum, anos numa zona de conforto, de proteção, que uma casca que eu criei para mim, e é difícil, como eu acabei de falar, você se libertar de algumas sim, cascas, né? uhum, Então, eu me sinto mais segura emocionalmente, mais confiante, uhum, né, profissionalmente. sim, Então, nos relacionamentos, até, né, com tudo, desde a minha casa até fora de casa, a gente começa a dar o valor na medida certa, né, uhum, as sim, intensidades, para as sim. situações, para os momentos, para tudo. O que que é Eu acho prioridade, o que que não é. isso. Sim, Então, acho que isso faz muita diferença. Com isso vem uma leveza. É por isso que eu acho que acontece do meu marido achar essa diferença dos últimos anos meus, né? Porque está tudo bem mais leve uhum, para eu executar, para eu carregar, para eu viver, né? uhum, E tem uma passagem que a minha sobrinha falou muito para mim, que eu falo que eu nunca mais esqueço isso. Ela falou, tia, na vida a gente tem que viver, não existir. Gente, uhum, é a melhor coisa que pode existir na vida de alguém. Ela é viver, não uhum, somente existir. uhum.
E você sente que você está vivendo agora. Tô vivendo. Sim, Nossa, olha, cada dia tem as mesmas responsabilidades, tem sim, trabalho, uhum, tem tudo, né? A sim, vida é do mesmo jeito. sim, Eu estou aprendendo a olhar para ela e viver ela. Eu uhum, acho que quando aconteceu o acidente lá atrás, uhum, eu, eu seguia, né? Eu uhum. existia. Então, eu levantava, eu trabalhava, eu cuidava das crianças, a gente, né, vivia. Sim, Nossa, funcional. não Uhum, era nada ruim, mas uhum, era aquela coisa, levantar, trabalhar, cuidar, deitar, dormir, lá, 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 uhum, lá, 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 né? uhum, Aquela coisa dia a dia, assim, de segunda a segunda, aquelas coisas. Hoje eu já consigo, assim, ao contrário, né? uhum, Ai, hoje eu tenho que trabalhar? Tenho que trabalhar. Mas vou parar aqui um pouquinho hoje, né? E vou fazer alguma outra coisa, sem ser aquela coisa, ai, faço isso, faço isso, faço isso, faço isso, faço isso, faço isso, uhum, né? E é demorado? É demorado, lógico. Não é de uhum, hoje, não é numa sessão de terapia que você vai conseguir isso. uhum, Não é só numa aula de arte terapia que você vai conseguir isso. Você uhum, vai começar a se conhecer aos poucos. uhum. Por isso que eu falo que se a gente tivesse tido entendimento lá atrás, Sim. de repente a vida teria sido diferente. Uhum. Mas como dizem que as coisas chegam no horário que tem que ser, né? Sim, sim, na hora certa para cada um, né? Então, a Sim, minha hora foi agora. E sim. vai ser o diferencial daqui para frente. Aham. E assim, né, também tem uma coisa interessante, né? É a nossa sabedoria interna, né? Ela, para cada pessoa, o processo é diferente, né? Então, assim, cada pessoa vai no seu tempo, cada pessoa vai ser impactada por uma produção, né? Por uma materialidade, vai ter uma afinidade ou não, né? É uma coisa muito particular, né? Mas essa sabedoria que a gente tem, né? Isso é uma coisa muito bonita, né? Ela sabe, ela só mostra aquilo que a gente está pronto para ver. Então, assim, por mais que você achava que, tipo, eu não quero tocar nesses assuntos, né? Aquilo veio, né? E você ultrapassou isso, né? Sim. Maravilhosamente, tipo, você elaborou, você viu, né? Isso impactou, mas assim, tipo, então veio na hora certa, né? Você já estava pronta, né? Mas talvez assim, a arte ela tem isso, né? Como ela vem assim, né? Ela vem disfarçada, ela vem numa imagem, num símbolo, você nem vê. Quando Uhum. vê, né, ela já trouxe, ela já revelou, né? E se a gente fosse usar uma linguagem racional verbal, iria por um caminho que seria mais lógico e talvez aí, tipo, a pessoa recua, né? Mas como tá ali, recorta e vai, folhei e tal, e tô montando e tá gostoso e tal, opa, Ela sai. E sim. ela sai de uma maneira assim, ela cutuca a gente de uma maneira muito delicada, Aham. a qual a gente não tem noção do que ela está cutucando, né? Uhum, Então, sim. como tem leveza naquilo que você está fazendo, Uhum, ao mesmo tempo tem a história que por dentro você está guardando sim. daquilo, Uhum. a hora que aquilo aflora, você faz assim, nossa, saiu e eu nem senti. Aham, sim. Isso, sim, Uhum, saiu, nossa, sim. falei sobre isso, nossa, peguei o carro, dirigi, né, vamos supor, olha, eu vou catar o carro, vou daqui até ali, nossa, fui, né, Uhum, eu uhum, fui, uhum, né, então tá, Elaine, agora você já está dirigindo daqui até São Paulo, não, gente, vamos menos, né, uhum, pagar, eu uhum, vou conseguir, mas em relação ao que eu estava, a ponto de ou eu faço uma ajuda, procuro uma ajuda, ou eu não vou mais querer entrar dentro de um carro, porque ele já sim, estava virando meu bicho papão, né? sim. Eu posso falar para que eu estou assim, é, anos-luz muito legal, muito Uhum, bem, né? uhum, Então, uhum, vamos por essa conquista, ela está chegando, né? uhum, uhum, E só que para ela chegar, cai naquilo que você falou para mim, a gente precisa se fortalecer ao sim, redor sim, para poder concretizar ela. Não adianta querer concretizar e o resto sim, não está 100% fortalecido, né? sim, sim.
E assim, né, uma coisa também muito interessante, né, é isso, né, quando a gente começa a se tratar com mais amorosidade, né, porque assim, a gente se cobra muito, né, ou, assim, a gente tem uma coisa muito de performance, né, a gente vive numa sociedade de produção, né, então assim, parece que descansar é um crime, né, você tem que estar Sim, sempre produzindo, você tem que estar sempre entregando, fazendo, né, e e aí, assim, a gente, né, às vezes se maltrata muito nisso, né? Porque a gente não acha que a gente merece ali um descanso, né? Um autocuidado, né? E também outra coisa, né? Quando a gente olha para essas, né? A gente tem essas as sombras, a gente tem as luzes, né? E a gente vive nessa dualidade, né? Isso tudo vai convivendo junto dentro da gente. E assim, a gente conseguir olhar, né, para essas sombras, essas partes que a gente gosta menos da gente, né? Mas assim, conseguir olhar para isso com carinho, com acolhimento. Não é assim, tipo, não gosto, joga para debaixo do tapete, é feio se assim não quero, né? Às vezes vem nas produções, né, nossa, isso aqui é meu, né? E tá tudo bem, né? Por que que, né? De onde veio? Como é que não é? Então, assim, e se reconhecer humano, né? Às vezes a gente quer, assim, tipo, né? Se cobrasse uma performance 100% e com todo mundo e em todos os papéis que a gente vive, né? A gente se cobra uma performance de máquina, né? E a gente é um ser humano, né? Assim, somos todos falhos, né? Tentando, né? E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. sim, sim. Eu acho que a parte mais difícil é aquilo que nem eu falo para você, é você olhar aquilo, não ter controle daquilo, já Uhum, que você se resolveu que na sua vida você ia ter controle de tudo, né? Então, uhum, se eu tenho uma alta performance em tudo, né? Se eu uhum, trabalho direito, se eu cuido da casa direito, se eu cuido da minha família direito, se eu sou aquela pessoa boazinha que todo mundo quer agradar todo mundo. sim. Só que se eu quero fazer tudo isso, alguma coisa eu inconscientemente eu estou deixando para trás. Uhum, E essa coisa que eu estou deixando para trás, no fato de querer ser tudo, de uhum, repente é mesmo, é, né? Então, sim. primeiro eu tenho que ser tudo para mim. Uhum, Tudo para mim, eu consigo ser o que eu conseguir ainda ser para os outros ou para as situações, uhum, né? sim. Então, quando você se dedica 100% para você, lógico que não sobra o 100% para o outro, né? Aham, sim. As outras, não o outro, né? As outras coisas. Sim. E aí tá tudo bem. Hoje eu dou conta da metade das outras situações e amanhã eu dou conta da outra metade, ou dali outro dia da outra metade. Sendo que Uhum. antigamente eu queria dar conta de todos o outro 100% e Sim. deixava eu para Uhum. depois. E era um Uhum. depois, um Uhum. depois, e aí ia ficando para trás, né? Sim. E então é muito relevante Uhum. esse, se fortalecer primeiro, Uhum. se amar primeiro, né? Sim. E não tem essa coisa de, eu vou me amar primeiro, eu vou ser egoísta. Não, gente. Sim. Se ame primeiro, porque aí o amor para o outro, assim, ele vai saindo, né? Vai exalando. Concordo. Uhum. Que você amar o outro e se deixar, né? Sim. Então, Uhum. eu acho que tem tudo isso. Eu posso dizer assim que a vida hoje assim tem uma outra cor, né? Já que a gente está falando de arte Aham. terapia, falar de pintura, ela tem outras cores, né? Uhum. Outras nuances para se viver do que aquela página que a gente estava passou uma. Eu posso falar que eu passei 40 anos da minha vida nessa página básica, tradicional, Sim. sem muitas Uhum. rasuras, né? Sem muitas cores. Uhum. Então, eu acho que faz muita diferença. Uhum. E até, né, pegando a metáfora, né, das cores, né, você consegue hoje se olhar, né, se olhar no espelho, olhar para dentro e reconhecer essa obra-prima, né, que você é, né, e todas essas questões e isso tudo convivendo, você consegue hoje se ver como uma obra-prima mesmo,
Lógico, é diferente, porque você vai lembrar muito bem que eu contava que caso alguém me elogiasse, Aham. em coisas básicas, né? Eu já nunca gostava, né? Uhum. Eu já não gostava de elogios, não era uma pessoa que gostava muito de evidências, né? Uhum. Eu tinha dificuldade com isso, Uhum. né? E hoje eu lembro de você várias vezes, quando eu ia contar para você, você falava assim, Elaine, acolhe, né? Uhum. Quando alguém te dá um elogio, acolhe. Não, Recebe. porque né, a pessoa ia falar assim: olha, eu vi o que você fez, ai que legal, são seus olhos. Eu fazia assim: não, são seus olhos. A minha resposta era: são seus olhos. E você falava para mim: não, acolhe. Quer dizer, olha, você passa uma vida não querendo enxergar o que o outro está vendo de legal em você, né? Aham. Você não se dava o direito, Sim. para você era assim, a sua obrigação fazer aquilo, né? Uhum. Uhum. Feito, ou que agradasse o outro. Só que várias pessoas enxergam o que a gente está fazendo de bem feito e de Sim. legal e Sim. bonito. Uhum. Alguém vinha falar que tinha visto isso em mim, eu já cortava assim, falava, não, não, eu não fiz nada mais que a minha obrigação, são os seus olhos. Não, eu fiz mais que a minha obrigação. Eu me Uhum. dediquei para aquilo que eu estava Uhum. fazendo. Uhum. Então eu tenho que receber esse elogio, Isso. estar aberta a receber os elogios. Se eu aprendo a receber os elogios, eu acho que eu também vou aprender a receber as críticas, Sim. né? E com isso, aprender a fazer melhor o Uhum. próximo fazer. Então, se Uhum. eu já não sei receber elogio por uma coisa bem feita que eu fiz, Uhum. quanto mais eu receber uma crítica. Uhum. E que crítica já todo mundo, a gente já chateia, imagina, né? Você não Uhum. sabe. Então, eu acho que isso faz toda a diferença também Uhum. nesse amadurecimento com a terapia, com a arte terapia, de Uhum. tornar a falar, de mexer em coisas internas que você nem Uhum. imagina que você tem, de uma Uhum. maneira muito sutil. Eu acho que é Uhum. essa palavra, essa coisa sutil. Uhum. Procurar o que você precisa se conhecer, mas daquela maneira bem leve. A sessão termina, você faz, nossa, Uhum. olha, né? Olha o que saiu daqui hoje, é muito legal. Sim, e também tem isso, né? A gente vive uma vida tão tumultuada hoje, né? Assim, né? As coisas mesmo, as demandas da vida e internet e tudo. Então, assim, também sair um pouco desse automático, né? E, por exemplo, ir para uma expressão livre, né? Para uma produção ali, também, assim, te dá um respiro, né? Uma coisa de sair um pouco disso tudo, né? E de se permitir voltar a ser criança um pouco ali, né? Com lápis, com tinta, mexer, se borrar todo, né? Sujar a mão né? Então, assim, essa coisa do brincar, né? De E se é muito permitir, né? Esse momento. e deixar, até no próprio desenho, a gente tem que aprender a não buscar a perfeição. Foi o que eu Sim. falei, meus desenhos são infantilizados, né? É aquela casinha que a gente fazia de criança, é a florzinha pequenininha, de repente é aquele morrinho com o solzinho, Aham. mas aquilo tudo tem uma história, Sim. né? Sim. Ela não se baseia naquele desenho perfeito. A arte-terapia não é aquela perfeição de Não. desenho. Uhum. Então, se é aquilo que vem, Uhum. que você olha, então é aquilo que precisa ser resolvido, é aquilo que precisa ser olhado, né? Sim. Olhado com aquele carinho, Uhum. né? Ninguém está fazendo aqui desenho para ser profissional de desenho, Não. não. Sim. Então, é buscar assim, você vai ser sim profissional, mas do seu autocuidado, né? Então, Isso. você vai aperfeiçoando em se autocuidar. Então, Sim. para mim, eu acho que isso é toda a diferença. É ter em casa, que nem agora eu tenho, né? Giz, aquarela, Uhum. essas coisas. Pois eu passei uma vida, né? Desde quando eu era pequenininha de escola, eu nunca mais tinha tido isso. Meus filhos tinha na escola, depois dei fim em tudo. Quando eles Sim. saíram da escola, eu dei fim em tudo. Quer Aham. dizer, Aham.
E hoje eu tenho comigo. Saio, compro o pacote de sulfite para deixar aqui, para se eu quiser fazer alguma coisa. Então, isso eu acho que é muito legal. Literalmente, né? Mais cores, né? Mais coisas para expressar nessa cor que, na verdade, assim, ela tá dentro, né? Mas assim, me dá vontade, né? Eu quero mais cores, eu quero mais coisas e quero, né, tipo, trazer isso, né? Expressar isso. Cores, formas, né? De Sim. repente você quer perder ali, não quer perder, você quer investir os Uhum. seus 10 minutos de fazer alguma coisa. Eu Uhum. lembro de eu pegar um caderninho que eu tenho bem pequenininho aqui e Uhum. cada dia me propor a fazer algo, né? E Uhum. aí, tudo bem, já que os meus desenhos eram infantilizados, né, assim, de criança, morrinho, então, Uhum. patinho, aí você vai acabando os seus repertórios. Então, Aham. eu abria um aplicativo e vi alguma imagem que eu gostava, Uhum. né, e eu reproduzia Uhum. essa imagem. Uhum. Lógico, ai, uma imagem muito, muito difícil? Não, mas era Uhum. uma coisa que me chamava atenção naquele momento. Eu aprendi isso até a respeitar isso em mim, né? Sim. Se eu bati o Uhum. olho naquilo através dos recortes da caixa, né? Se eu Sim. bati o olho daquilo e aquilo me encantou, Uhum. deixa eu tentar desenhar. Não vai sair igual a postagem? Não, não vai. Mas Uhum. está representando o sentimento que eu tive naquele momento, que foi de Uhum. uma gostosa, de um olhar gostoso para aquela imagem, né? Então, eu Sim. acho que faz toda a diferença. Sim. E você acha, então, né, que mediante tudo isso, né, você acha que a arte terapia contribuiu para que você fosse uma pessoa que tem mais clareza interna sobre os seus sentimentos, sobre as suas questões, que tem mais leveza, que você já trouxe? Você acha que ela trouxe clareza, leveza, equilíbrio? Você acha que ela contribuiu com isso? Eu acredito que sim. Uhum. Muito vivido por isso, devido a essa facilidade de acesso a coisas internas Uhum. que normalmente a gente iria ter mais dificuldade de Sim, cutucar, sim. né? Uhum. E aí, depois que você cutucou através da arte terapia e olhar para ela e trabalhar ela fica Uhum. muito mais fácil do Uhum. que você realmente falar assim, ah, hoje eu quero falar sobre esse assunto que está me incomodando. Uhum. E aí, se você vai atrás disso, de repente você descobre, faz apenas um lado, já que ele está te incomodando, que aí você acaba Uhum. passando só o lado que está te incomodando, né? Uhum. E quando através da arte terapia, ela busca coisas que você não Uhum. tem entendimento, aí a hora que Sim. você olha para aquela folha, caixa, Uhum. boneca, Uhum. cor, quando você visualiza, Sim. você consegue dar a intensidade correta para Uhum. cada, para cada pedacinho daquilo lá. Uhum. Então, eu acho que ele trouxe isso para mim. Uhum. A boneca, eu visualizar, me visualizar nela, a Uhum. caixa, me mostrar coisas Sim. assim, que eu até queria tanto e que eu não tinha dimensão do que era aquilo que eu queria, Sim. né? Uhum. Ou aquilo que eu tinha mais dificuldade, até a parte da lareira do fogo, Uhum. essa coisa mais minha, Sim. mais contida, né? Não Sim. tão Uhum. emocional, né? No Sim. caso, Sim. emocional, né? Uma coisa mais racional, assim. Uhum. Então, eu acho que vai mostrando que você pode ter os dois lados, você deve ter os dois lados, o lado racional Sim. sim, o lado emocional também, na Uhum. mesma nível. Lembro também de Sim. você falando, a gente tem que dar para o outro, sim, mas o outro também tem que vir e chegar bem Equilibrar. próximo, Sim. né? Pra Sim. equilibrar, não você dá e Uhum. o outro não é outra pessoa, é outra situação, qualquer Sim. coisa. Sim. Então, tem que sempre ter o equilíbrio. Uma hora você se Uhum. dedica, outra hora a outra ocasião se dedica, mas você tem que estar ali, num Uhum. patamar bem pouquinho, não, Sim. não
com esse desequilibrado. né? Sim. E uma coisa puxa a outra, né? À medida que você começa a se conhecer, que você tem mais clareza, você começa a se acolher, você trabalha, né? Você aumenta a sua autoestima mesmo, né? Que também Sim. já vai regularizando essa questão, né, das trocas, das relações. Então, uma coisa vai puxando a outra, né? É uma bola de neve, né? Uma coisa impacta na outra, que impacta na outra, e de repente a sua vida como um todo, né? Ela tá mais harmônica, né? Ela se Coisas acomoda, né? foram, sim, né? Tudo Coisas se foram acomoda, se mexidas. acalma, né? Aham, E aí é engraçado que quando você acha que o trilho vai sair de novo que o trem uhum, vai sair de novo do trilho, né? Que você não tem uma explicação interna, uhum. e que você acha que você está voltando alguma coisa, se você já tem assim, nossa, não quero Não voltar a quero. ser o de trás, não, Sim. né? Aham. Vamos, vamos, né? Ai, não quero criar aquele botãozinho que eu deleto o que aconteceu e sigo a minha vida, que foi o caso, né, da morte Uhum. dos pais, que eu deletei, apaguei, criei uma chavinha que eu apago o que aconteceu e Sim. vivo como se eu não tivesse passado por isso. Não, Uhum. não, eu passei por isso. Uhum. Então, enquanto eu passei tantos anos Uhum. nesse assunto quietinho, né, conversando um pouco sobre isso, Uhum. eu lembro até que uma vez uma pessoa perguntou para mim: você já contou para os meninos, né, o quão foi difícil para você essa situação? E eles, todos homens feitos hoje, eu fazia assim, gente, eu nunca contei para eles, Uhum. nem de criança, nada, o que significou a partida do meu pai e da minha mãe. Uhum. Quer dizer que até isso eu escondi da minha própria família, né? Uhum. Sim. Para quê? Uhum. Assim, a forte, ai, ela é forte, nossa, né? Uma amiga minha esses dias mesmo falou, a mãe dela faleceu faz pouco tempo, ela falava assim, nossa, eu não sei como que você aguentou isso, perder seu pai e sua mãe com 16 anos. Uhum. Hoje eu falo para ela, amore, não queira aguentar, não Uhum. aguenta. Deu vontade de chorar hoje? Chora. Amanhã você vai estar Uhum. ótimo. Depois de Uhum. amanhã deu vontade de você passar o dia deitada de tristeza, Uhum. deita e passe seu dia de tristeza. Sim. Não queira fazer o que eu fiz, porque Uhum. uma hora Uhum. cobrar, Sim. né? Ou você Uhum. vive aquele momento, naquele momento, Sim. mas uma hora ele vai voltar. Sim. A gente precisa Aí, da passagem, né, para as emoções, né? A gente, né, tem todas essas nuances, tem, né, emoções, né, tem tanta coisa e às vezes a gente simplesmente bloqueia, né? E é isso, né? Em algum momento isso te serviu, mas aí foi ficando muito pesado, tinha poucas cores, né? Tava esse perfeccionismo, essa coisa toda, essa coisa, né, do regra, não, né, mais do não viver, né? Então assim, tipo, tá, não quero mais, né? Foi bom, ok, mas passou e quero um outro capítulo mais colorido, mais leve, né? Mais feliz, mais vivido, o que tem que mais ser vivido naquela vivido. hora, seja o que ele for. Se for Sim, alegria, vivi. Se sim, foi uma tristeza, também vivi e já passou. Porque sim. senão ela vem dali um tempo, aí você fala assim, um tempo que eu falo é anos, aí você fala, nossa, mas por que ela está aqui? Esse Uhum, momento não é para você estar aqui, mas ela está ali. sim, Você não deixou ela lá para trás, né? Você sim. não viveu ela e deixou. Não é que você deixa ela para trás, ela Ela faz fica parte, guardada. É, ela fica ali, sim. não no momento que está ali que você começa a jogar ela toda vez para frente, para frente, para Sim, frente. Então, acho que faz toda a diferença, sim. né? E isso para tudo, né? Fingir que algo não existe não quer dizer que aquilo não existe, só tá lá, né? Então, assim, seja o que for, né? É mais fácil você, né, se encher de coragem. E dá para acessar isso de uma maneira suave, delicada, não precisa ser, né? A vida já é difícil, né? Então, assim, terapia não precisa ser, né? Tem aquele estereótipo, né? Nossa, mas vou para terapia, vou sair chorando, acabada, minha vida já é difícil, não quero. Não precisa ser assim, né? Então, tem esses caminhos, mas precisa ser olhado, né? Sim, Fingir que algo não existe porque eu não quero ver, né? Se você deixar lá, só vai crescendo, né? Então, assim, se você para, olha, resolve, pronto, passou, superou aquele assunto, né?
Não, e precisa, né? E a gente aprender a falar, né? Sim, A minha expressar. geração, a minha geração, eu acho que foi uma geração que sempre guardou muitas coisas, né? Sim, sim. Eu acho isso, e Uhum, não sei se várias pessoas vão se ver nisso. E, de uhum, repente, se a gente fala desde as coisas mais doídas, a gente fala também as coisas corriqueiras. sim, Se você aprende a guardar as coisas mais pesadas, você vai entrando numa sensação que aí você deixa de falar qualquer outra coisa. sim. Você cria que você não tem que falar. Uhum, Ou executa, né? uhum. Ou executa Segue o jogo. fazendo, ou Uhum, executa não tumultuando, ou sim. executa ficando quietinha, que é para o assunto morrer. É. Então, eu acredito que se você se policiar, é, Uhum, falar tudo sempre. uhum, E outra coisa, quando você guarda muito, isso eu aprendi muito com você, Nádia, quando uhum. você guarda muito, quando o que vai sair dali depois de um tempo, ele sai com uma intensidade diferente Sim, do momento acontecido. sim. Uhum, Então, ele traz mais peso, uhum. mais raiva, Sim. mais amargura, Uhum. sendo que naquele momento você responderia e tá tudo bem. Já passou Sim, ali, já não tem mais nada, não tem, tudo que a gente guarda é muito pesado, né? Seja qualquer sim, situação. sim, Até as falas tão ditas, elas são mais pesadas mesmo. sim. Bom, né? Então, dada a sua experiência, todas essas coisas que você contou, como é que foi para você, algumas coisas que marcaram, tal. O que que você diria para quem hoje, assim, está ouvindo falar pela primeira vez de arte terapia, não conhece muito bem, tá chegando nesse assunto agora? O que que você diria para quem está na dúvida? Será que isso é para mim? Eu não sei desenhar, não sei se é uma coisa muito infantil. O que que você diria para quem está na Ah, dúvida sobre essa abordagem? eu falaria que é uma das coisas que você deve experimentar. Primeira sessão, você vai estranhar? Não é que você não vai gostar, você não vai estranhar, porque Uhum, é uma coisa completamente diferente do que a gente já passou e já viu. E se você se deu o direito, uhum, né, de fazer uma terapia uhum, para se cuidar, né? Que as uhum, pessoas acham que terapia é quando você está doente. Não, é o contrário. É para não ficar doente, uhum, você faz a terapia. Então, experimente a arte terapia. uhum, Ela é de uma, sabe assim, eu acho que ela vem como se fosse assim, até pegando a tiragem, um abraço assim de mãe, sabe? uhum, uhum. Aquele conforto. Sim. Para mim, eu acho que a arte terapia ela é um conforto Uhum, muito. Você termina a aula, né, o dia da arte terapia, é de uma leveza, de uma calmaria muito uhum, gostosa. Então, uhum, eu acredito que todo mundo deveria ter essa experiência. uhum, Mas não é uma experiência. Não é uhum, assim, tipo assim, eu fiz hoje, não gostei. Não, não, gente, não é isso. uhum. Vai para a segunda, Uma vai para a construção. terceira, Sim. sabe? Se desafia a entender aquilo. Você vai ver como depois, quando a Nádia falar para mim assim, hoje tem uma, vamos, pega lá seu papel, nossa, eu vou, pera aí que eu vou lá pegar. Eu vou e faço super, nossa, é muito gostoso. Então, Aham. eu acredito muito nisso. Se jogue, vai, Uhum, vai se conhecer. E ela vem para te ajudar muito. Essa arte uhum, terapia, ela vem para te ajudar muito. uhum. Muito bom. Muito obrigada Imagina, pela sua gentileza de vir aqui contar um pouquinho da sua experiência, das suas percepções, das suas transformações, né, que são tantas, que são tão boa, a gente tem bonitas. que, fica boa, a gente tem que compartilhar. Eu acho que isso Uhum, faz toda a diferença. uhum. Muito bom. Então, muito obrigada de novo Imagina, eu e, que agradeço.
Agradeço demais pelos depoimentos, me aquece o coração também ouvir, né? É como para mim também, né? Transformou minha vida e como hoje eu consigo, né? Levando essa ferramenta, levar isso para mais pessoas, né? Me deixa muito feliz. E se olha, você faz o seu trabalho com maestria. E essa ajuda sua em todos os sentidos faz muita diferença na vida de muitas pessoas. Então, eu acho que vale a pena você continuar nesse projeto Sim, e que você vai colher muitos frutos. E a pessoa que também está sendo o caminho para você executar o seu trabalho também está colhendo e vai colher muitos frutos, que é o meu caso, que eu estou colhendo. sim. Ai, maravilha, então. Então, Então, muito tá bom. obrigada e Obrigado até eu. mais. Até mais. Tchau, Beijão. tchau, um beijo.